Desde hoje de manhã, o governo de Lula está bastante preocupado por conta do fim da inconstitucionalidade do orçamento secreto. Então, esse plano B faz com que o próximo governo respire um pouco aliviado. Sobre a inconstitucionalidade das emendas de relator, nós preparamos uma reportagem. Vamos conferir. O voto do ministro Ricardo Lewandowski pegou parlamentares de surpresa. O magistrado elogiou a aprovação do texto que altera as regras das emendas de relator. E por isso a expectativa era de que ele votasse pela admissibilidade do tema. No entanto, com a retomada do julgamento, o ministro optou pela inconstitucionalidade e justificou que a resolução é um avanço, mas que ainda não dá transparência aos repasses. Enquanto as demais emendas têm previsão constitucional, a RP9 não tem previsão constitucional. Apesar de constituir um progresso em relação à sistemática anterior, não resolve os vícios de inconstitucionalidade apontados nas iniciais das ações sob apreciação. A decisão da Suprema Corte foi tomada um dia depois do ministro Gilmar Mendes retirar recursos do teto de gastos para que o próximo governo mantenha o Auxílio Brasil em R$ 600, caso a PEC da transição não seja aprovada na Câmara. Com as duas decisões, parlamentares criticaram a Suprema Corte e acusaram os ministros de não respeitarem a independência dos poderes. Câmara e Senado precisam agir, sobretudo o Senado Federal, que tem a missão constitucional de exercer o controle e a fiscalização de atos abusivos de ministros do STF. E agora esperamos que o presidente do Senado tome medidas para contrapor essa marcha autoritária do STF. Após a decisão, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já esperava uma resposta negativa do STF e defendeu que os parlamentares tenham poder de decisão no orçamento desde que haja transparência. Eu entendo que há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do legislativo na condução do orçamento público, com transparência, discricionariedade, aderência das propostas dos parlamentares aos programas governamentais. Para esta especialista, o STF tem interferido nas decisões do Congresso Nacional somente porque é provocado, ou seja, porque os próprios parlamentares têm protocolado ações na Suprema Corte. Quando o poder legislativo, dada essa polarização, não consegue conversar, não consegue resolver dentro das casas do Congresso a própria situação polêmica, a própria discussão, o imbróglio legislativo, ele demanda o judiciário e o judiciário não pode simplesmente se abster. Ele precisa dar a interpretação conforme a Constituição, que é demandada por meio da ação que chega até ele. O Congresso Nacional ainda pode recorrer da decisão. Pelo regimento do STF, os parlamentares têm até 5 dias para se manifestar. No entanto, os ministros da Suprema Corte vão entrar de recesso amanhã e, se houver algum documento protocolizado, só deve ser analisado em janeiro do ano que vem. Nos bastidores do Congresso, o que se discute é que os parlamentares estão estudando outros mecanismos para ter direito na condução de verbas públicas. O projeto do orçamento de 2023 previa o orçamento secreto em 19 bilhões de reais. Com a inconstitucionalidade do tema, os parlamentares devem votar a forma de distribuição das verbas públicas segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser analisada em plenário ainda nesta semana.